O STF, Supremo Tribunal Federal, declarou inconstitucionais as leis estaduais que permitiam a venda de proteção veicular por associações. Mas elas continuam funcionando e fazendo rateio de despesas. O repórter Almir Costa detalha tudo para nós. As associações de socorro mútuo surgiram no Brasil em 2005. Elas são uma alternativa ao seguro tradicional para carros e motos. Nesse caso, a proteção veicular é feita por meio da divisão de despesas. Se um associado se envolve numa batida ou tem o carro roubado, o prejuízo é dividido entre o grupo de associados. Ou seja, a pessoa que contrata uma dessas empresas vira um associado e passa a dividir o risco com os demais membros da associação. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal suspendeu uma lei estadual que regularizava a atuação das associações de socorro mútuo em Goiás. Com a decisão, chegou-se a cogitar que a atuação dessas associações estivesse suspensa no estado. Mas, segundo este advogado, houve uma interpretação equivocada da sentença do STF. A legalidade das associações é por lei federal, em especial a nossa maior lei, que é a Constituição Federal, e o Código Civil. Lembrando também que existe um decreto que diz que essas associações podem funcionar e que não seguem o regime do seguro empresarial. Então, a legalidade ela continua, a lei estadual era apenas para tratar de direito à informação a esse consumidor da proteção veicular. Então, com a revogação da lei, quem perde apenas o povo goiano, que deixa de ter uma lei em que as associações deveriam informar de maneira clara e adequada. Então, continua em pleno funcionamento, com base legal nessas leis federais. Atualmente existem 104 associações de socorro mútuo em Goiás, com cerca de 300 mil associados. Além de alguns benefícios que elas oferecem, quem opta por esse tipo de proteção veicular associativa tem uma outra vantagem: o preço menor. Em média, ela é entre 30% e 35% mais barata do que um seguro tradicional. Uma menor burocracia, são grupos regionais, são grupos criados aqui, por exemplo, em Goiânia, em alguma outra cidade, em que o associado ele é indicado, existe uma vinculação com as pessoas que fazem parte, e sabendo que é uma associação civil, o valor da mensalidade é apenas os custos administrativos para manter ali a sede, os funcionários, e outra parte que é o rateio de despesas ocorridas. Então isso acaba que traz um menor valor para aquela pessoa que queira um tipo de proteção patrimonial. Segundo este diretor de uma associação de socorro mútuo, não existe um órgão regulador dessas entidades, a exemplo da Superintendência de Seguros Privados. Mas ele diz que a atividade associativa continua legal e garantida por contratos entre as partes. A grande verdade é que a Constituição Federal é quem dá a legitimidade para o funcionamento das associações de socorro mútuo, no dito popular aí, a proteção veicular. Porque o STF ele simplesmente julgou inconstitucional uma lei que trazia uma regulação estadual e não o funcionamento das associações em geral. Porque isso está amparado na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 17 ao 21. A fiscalização das associações ela está passível, ao Ministério Público Federal e à Receita Federal, e também aos cartórios competentes onde são registradas as associações.